Eu tô aqui hoje com Rafael Martins, essa pessoa sorridente, extraordinária, que já me contou um pouco da sua jornada aqui. Rafael, super bem-vindo. Muito obrigado. Aqui nós colocamos que você é do grupo CGMR Gastronômico. Isso, exatamente. É o Quarteto Fantástico? É o Quarteto Fantástico. O nome é um pouco difícil aí de falar, mas tem uma boa história. Bem-vindo. Muito obrigado. Se apresente pro pessoal, conta um pouquinho para nós quem é o Rafael. Eita, vamos lá então. Érica, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui, deixando a gente falar um pouco da nossa história e falando um pouco sobre empreendedorismo, tentando incentivar pessoas aí, né? Bom, quem é Rafael Martins, né? Um paulistano, nasci em São Paulo, até os 7, 8 anos morei lá, vim pra cá em 94. São Roquense. Há 30 anos em São Roque, acho que já posso falar que sou São Roquense, né? Acompanhando todo o desenvolvimento aí, né? Sou formado em enfermagem. Olha! É distante do que era, mas sou auxiliar, técnico, enfermeiro. Trabalhei até 2017, quando eu fiz a transição para o empreendedorismo, né? Trabalhei em São Roque, trabalhei em São Paulo com a enfermagem, então deu uma bagagem muito grande para a gestão, para lidar com pessoas, para lidar com grupo. E desde 2017 a gente iniciou o empreendedorismo gastronômico, né? Primeiramente com uma das marcas do grupo, que é o Dom Crepe. Aí na sequência vieram algumas outras, mas as que ficaram, Dom Crepe, Pasteleiro Bar e hoje a Fornalha Rústica, que está dentro desse grupo, né? Somos em 4 sócios. Por isso, CGMR. Isso, exatamente. É a inicial dos nomes dos sócios que iniciaram o grupo, né? Certo. Que é o Chico, que é o pai do Gustavo, certo. O G, Gustavo, o M de Matheus, que foi um dos primeiros sócios no início ali, e o R de Rafael, né? E desde então a gente vem aí trilhando esse caminho. 8 anos com desafios, uma pandemia no meio. E como veio assim? Foi por acaso gastronomia? Como surgiu isso de enfermeiro? Poxa, tá vendo? Será que é porque comida de hospital é ruim? Você fala, ah, não, vamos... De fato a comida de hospital não é muito boa, não é que é ruim, né? Não tem muito sal, claro. Exatamente, é direcionada para cada especialidade, cada paciente ali, né? Mas a vontade de empreender, ela nasceu de um bate-papo. Esse mesmo grupo, nós nos reuníamos na minha casa, a gente fazia noites de jogar videogame, comer, e a gente começou a bater papo sobre, como seria ter algum negócio no ramo gastronômico, né? Certo. Eu lembro até de um dos bate-papos, tinha um amigo que não participa do grupo hoje, mas ele falou, vamos abrir uma pastelaria em São Roque. A gente, não, que pastelaria, não sei o quê. E hoje, depois de um tempo, a gente veio abrir essa pastelaria. Estamos com ela aí há mais de 5 anos, né? Mas tudo iniciou-se com uma conversa entre eu, Gustavo e o Matheus. A gente queria, todos cansados um pouco já do CLT, né? De trabalhar para outras pessoas. O Gustavo, na época, trabalhava na Cargill. Eu trabalhava no Hospital Unimed São Roque. E o Matheus, numa empresa em Mairink. E a gente conversando, falava, vamos bolar alguma coisa. Os amigos com os trabalhos, tudo a ver, né? Um com o outro. Você tá. E da onde que é a amizade? Da escola? O Gustavo, eu lembro, joguei futebol com ele quando nós éramos bem pequenos, estudamos na mesma escola, mas a gente nunca teve uma intimidade, uma proximidade. Certo. O Matheus, ele é primo da minha esposa. E na época era um jovem de 18 anos, se eu não me engano. Então, era o sangue novo ali para colocar o fogo pra gente ir, né? E o Gustavo, na época, era casado com uma amiga da minha esposa também. Então, nós tínhamos essa proximidade, esse convívio, né? Exato. Só que ninguém nunca trabalhou na área de gastronomia, nem tinha empreendido, nem nada, né? Lógico, tem os históricos familiares. Minha mãe gostava muito de cozinhar. O meu pai lá atrás já teve bares. Meu avô, mas coisa durante um período que eu era muito pequeno. Então, não teve essa referência ali no meu crescimento, né? Pra ver. Eu lembro disso lá atrás. Mas tudo começou com a gente querendo romper com o que era o comum, né? Todo mundo ali perto, eu e o Gustavo perto já dos 29, 30 anos, a gente, será que a gente vai passar o tempo todo trabalhando para outras pessoas? Vamos tentar fazer alguma coisa. E o Matheus que se sangue novo de, eu quero também sair dessa roda, eu quero ir tentar o meu caminho aí com os meus próprios negócios. Empreender não tem idade. Exatamente.
E eu sempre gostei de atividades físicas e a gente teve uma ideia, né? Até essa é uma história legal já para começar, né? A gente falou, pô, vamos começar com uma coisa menorzinha, vamos tentar vender açaí em finais de corridas de rua. E a gente fez o contato, como eu conhecia o pessoal que corria, conseguimos ir para Indaiatuba, né? Numa prova que teve, uma prova grande. Fizemos lá, compramos todas as coisas, caixas de açaí, a embalagem. A gente, pô, vai estar calor, a galera vai consumir no final. Que nada, vendemos 10 açaís ali. Jesus. Tivemos o custo de ir, voltou as caixas de açaí e nós acabamos consumindo. Então, foi a nossa primeira tentativa de empreendedorismo. Foi frustrante. E foi frustrante. Já, talvez um preparatório ali para falar, pô, não vai ser tão fácil quanto vocês imaginam, né? Então, esse é o Rafael, né? Hoje um homem de 38 anos, com uma cabeça muito aberta, uma visão clara do objetivo que quer alcançar, passou por bastante desafios pessoais, profissionais e agora empresariais, que eu digo que é uma dificuldade muito grande para quem tem empresas, para a gente conseguir fazer gestão, fazer as coisas acontecerem, mas sempre sorridente, sempre com a vibe boa e buscando voos maiores aí e agradecendo a Deus por tudo, né? Isso agrega muito, né? Exatamente. Eu falo que é um comerciante, vamos dizer assim, né? Que não tem uma alegria, né? Uma energia. Sim, a gente sente para passar, muito. né? Não só para as pessoas, para os clientes, mas para os funcionários, Exatamente. Né? Faz toda a diferença no comércio. Um sorriso faz uma diferença. Né? Você em ser recebido área, com um sorriso, exatamente. Quando você era enfermeiro, né? Você tá lá mal, vezes... entra um enfermeiro sorridente, alegre, você já não tá bem, né? Já faz toda a diferença. Sim, isso é fato, que eu lembro que muitas vezes no sofrimento ali de alguma situação, as pessoas falavam, obrigado pelo sorriso, além de ter me ajudado, obrigado. Então, eu falo que isso é uma característica que até brigando eu sorrio. Eu lembro de ter... ficar esperto. Eu lembro de uma história por volta de uns 13, 14 anos, briguinha de moleque. O menino olhava pra mim, você tá dando risada da minha cara? Eu falei, não, cara, que eu não consigo parar de sorrir. Acho que no nervosismo a gente acaba sorrindo também, né? Ela é assim, a Eduarda. Legal, ela no nervosismo, ela começa a rir, você não sabe se ela tá rindo ou chorando. Ou chorando. Mas eu vou dizer que o sorriso abriu muitas portas e proporcionou bastante conexões boas, viu? Rafael, custa alguma coisa? Sorrir? Nada, só uma dorzinha, uma cãibra aqui, porque às vezes dá demais. Mas é muito melhor o resultado do que a gente ficar com a cara fechada e se fechando para as coisas, né? Você me falou que vocês começaram, então, com o açaí. O primeiro empreendedorismo dos três açaí. foi E daí, isso. o que... Chamava tio... Não, era açaí e chamava tio sucão na época. Tio sucão? Porque era açaí e sucos, né? A gente tentou vender açaí e sucos na ocasião, né? Mas acabou que naquela ocasião não deu muito certo. E como é que foi pra comida daí? Bom, aí Você cozinha? Eu cozinho em casa. Na verdade, eu gosto de cozinhar, mas... Como que chama a sua esposa? Bruna. Só a Bruna para nos contar se isso é real. Amor, tá vendo? Conte a verdade aí, viu? Nos comentários. Mas... Como foi? A gente, depois dessa ocasião, a gente continuou com a ideia. Pô, não, a gente precisa empreender, precisa achar um lugar. Não desistiram. Não desistimos. E as coisas foram acontecendo. Eu falo que quando as coisas vêm para o bem, elas acontecem fluidamente, né? Gustavo, na época, trabalhava em uma empresa aqui em São Roque. E ele fazia parte da gestão ali, de organização. E na época teve um encontro do BNI aqui em São Roque. Não sei se vocês conhecem, é um grupo de empresários, tem diversos lugares no Brasil. E estavam chegando em São Roque e esse grupo se reuniu. E nessa reunião, o Gustavo ouviu de um dos empresários que na época tinha uma casa de suco ali na Bandeirantes. Certo. Aquele container, logo que você entra dentro do Dom Crepe, você reparou que tem logo embaixo da árvore ali? Sim. Aquele container foi onde nós começamos. E nós mantivemos ele ali. E ele era onde é hoje a Arena Evolução, um food park que abriu novo em São Roque, também na Bandeirantes, perto do Gol de Placa, ali do lado.
E esses rapazes, eles tinham ali um negócio só para sucos e açaís na época também. Chamava Just Juice. E eles performaram super bem de novembro até fevereiro, março ali, porque é calor. No calor você vende muito bem sucos e açaís, né? E a reunião foi por volta de maio. Eles estavam começando a ter dificuldade para achar produtos para manter. E estavam já meio que, não sei se vai dar muito certo, talvez eu queira parar com isso. Estavam desanimando. Estavam desanimando. E é onde o Gustavo ouviu essa ideia. E nós já tínhamos falado sobre começar a trazer o crepe francês para São Roque. O crepe francês eu conheci em Ilhabela, né? Sou apaixonado por Ilhabela, vou para lá desde menino. Então, nós comíamos bastante, eu e minha esposa, no Creperia na Areia, né? Tô até fazendo merchan aqui. Olá. E aí, como nós estamos distante, a minha esposa falou, pô, faz um dia aqui em casa, você que cozinha em casa. E aí eu falei, cara, não deve ser tão difícil, né? É uma massa de panqueca com recheio. E aí eu fiz, ela gostou, começamos a replicar isso para os amigos, não, pô, gostoso pra caramba, não sei o que, tal, e é onde surgiu. Aí o Gustavo, ouvindo essa conversa, chegou em mim, no Matheus, falou, pô, tem um cara querendo vender um negócio dele ali, só que é de suco e açaí, mas eu acho que cabe bem esse produto crepe francês. E aí fica como um produto que não tem a sazonalidade. O crepe francês você come o tempo todo. Já o gelado, você consome ele mais no calor. E aí as coisas começaram a fluir, começamos a conversar com os donos lá e deu certo. Nós 3 pegamos, vimos o valor que era, dividimos em 3, ofertamos, eles aceitaram e nós iniciamos. Então, em 2017, por volta de julho ou agosto, nós iniciamos a operação lá. E desde lá, virou tudo que é a nossa história hoje, né? São 8 anos empreendendo. 8 anos. Começamos dentro de um container de 12 metros quadrados, cozinhando, panela de pressão. Com enfim. pouca grana ou zero grana? Um pouco Pouca tinha, né? grana, Como nós já tínhamos o Gustavo, acho que com 29, eu com 29 também para 30 ali, nós já tínhamos uma base, nós tínhamos bons empregos. Então, a gente conseguiu ter o negócio e conseguia sustentar um período ainda. E eu ainda continuei durante um ano exercendo na enfermagem e trabalhando no Dom Crepe, né? E aí, na virada de 17 para 18, a gente começou a entender que o negócio tinha tração, que nós poderíamos crescer, escalar. E aí, nós começamos a procurar lugares. Tanto que onde é o Fornalha Rústica hoje, nós alugamos primeiro ali para ser o Dom Crepe. Nós fechamos o contrato, liberou o imóvel da esquina. Aí a gente falou, cara, a gente não pode perder esse imóvel. Aí nós conseguimos o contato dos donos, alugamos e ficamos um ano com esse outro o espaço sem fazer nada. E daí depois nós viemos fazer. Exato. Viu? E é um ambiente tão gostoso, né? Eu gosto de ir lá, ficar embaixo da árvore. E é uma esquina, a gente fala que é a esquina mais aconchegante, mais gostosa de São Roque. Então, a gente conseguiu montar um espaço bem bacana. Né? Já aconteceu alguma situação inusitada com um cliente ou com um funcionário por ali? Porque é um movimento grande, né? Sim. Até tem os animaizinhos, eu sou sincera. Eu vou lá, eu vejo que tem os cachorros. Os cachorros. E eles tratam com o maior respeito. Isso, para mim, é importante. Sim, Aí eu falo, olha que bacana, né? Eu, sabe, fico feliz de ver. Porque eu amo os animais. Aí eu falo, olha, eles cuidam, tem respeito pelos animais aqui, exatamente, né? E então, traz uma paz, uma alegria. E como passa muita gente ali, já aconteceu alguma coisa estranha? Já aconteceu. Acho que o que mais acontece, por mais que já faz tanto tempo que a gente está ali, as pessoas circulam, é aquele galho... Bater a cabeça. Bater a cabeça. Muitas vezes já aconteceu, né? O pessoal tá conversando de lado, na hora que vira Mas o galho aquela já tá árvore, ela é muito estratégica, né? É uma árvore que muitas pessoas já falam, mas precisa tirar esse galho, que não sei o quê, mas... É o charme. É o charme, não tem como mexer na... E aí a gente tem uma grande tensão quando
temos temporais na cidade, né? Até recentemente a gente perdeu uma árvore dentro do quintal ali do Dom Crepe, uma que ficava do lado do container mesmo ali. Sei, pra Era lá. um pinheiro, né? E ela acabou tombando. Até quando a gente viu, falou, caiu uma árvore no Dom Crepe. Já começamos a imaginar, meu Deus, será que é árvore grande? Acho que ela não deve ser fácil cair, né? Porque ela é não. muito... Pelo que a gente entende, isso. Ela tem a raiz muito grossa, tronco né? dela é muito grande e a raiz dela, para você entender a magnitude dela, chega até os banheiros. Se você começar a olhar o chão do Dom Crepe hoje, ele é todo craquelado por conta da raiz tomando o caminho. Então, ela vai muito longe, né? E é o charme do local. É o charme, viu? Então, o que acontece com frequência ali é bater a cabeça, enfim. E aí o povo dá risada. Dá risada. Aí, ou às vezes tá lá comendo. Hoje já não, que a gente acabou fechando, né? Aí cai as folhinhas. Eu falo, não, fui presenteado pela natureza com a folhinha. Viu? O que ninguém te contou sobre abrir um restaurante que você teve que aprender na prática. Na prática? É. Nossa, acho que dá Enquanto pra... isso, vamos comer aqui, ó, que nós ganhamos do Manga legal. Moranga. Umas bom. frutinhas aqui, ó. Vida saudável. Os meninos são fantásticos também. Com Já manga tem um moranga. tempo na cidade também. Eles têm uma qualidade muito grande. Parabéns pelo empreendimento. Exatamente. São show. Clésio, nota 1000. Legal. Vou pegar uma manguinha aqui. Vamos experimentar, hein? Vamos experimentar. Tá boa. Tá docinha. E não é época, né? Apesar que Mas agora... tá muito boa. eu Frutas sou bem do Paraná, selecionadas. e lá no Paraná a gente come no pé, sabe? Tem muita fruta lá. Imagina. No meu pai tem tanta pitaia. Pitaia? Nossa, dá de 30. Caramba. Você não vem comer pitaia. Aí eu volto lá, tem mais não sei quantas. É uma delícia. É gostoso. Quando tem assim um pomar, alguma coisa que dá pra pegar do pé e se alimentar. Eu lembro da infância, né? Logo que nós viemos, meus pais eram caseiros aqui em São Roque, então a gente trabalhava ali pegando a laranja no pé, pegando a mexerica. Dá muita mexerica. Exatamente. Aqui o chão é propício para isso, Para isso, né? Mas enfim, né? Bom, agora, o que não me falaram sobre abrir uma empresa, ter um negócio, dá para listar bastante coisa, né? Mas que a gente teria que ter muita força de vontade, ter uma resiliência muito grande, teria que saber falar com as pessoas, se relacionar, porque talvez, não sei, né? Mas acho que um senso comum é... a gestão de pessoas seja, talvez não, na minha opinião, é o fator mais complicante. Porque você, às vezes, domina uma gestão financeira, você domina uma gestão estratégica, mas a gestão de pessoas ali é complicado. Pessoas com mentalidade diferente, criação diferente... às vezes o que você fala soa de tom diferente para o outro e já causa uma situação... complicada ali, então acho que o que faltou alguém falar para mim, estuda mais sobre gestão de pessoas antes de você começar a empreender. Fala uma coisa para mim. Hoje em dia, a mão de obra, como está? Eu vou te dizer que acho que é o grande gargalo do mercado. Para quem hoje emprega pessoas, tá bem difícil. Eu digo porque não é só no ramo da gastronomia, né? Porque durante um período a gente pensou assim, talvez as pessoas não queiram trabalhar na gastronomia porque vai ao inverso do que a população faz. Você tem que trabalhar à noite, você tem que trabalhar aos finais de semana, e às vezes finais de semana uma carga completa, dia todo... Mas conversando com amigos empreendedores, empresários de outros ramos, a gente começa a entender geral. que é geral. É na geral. indústria, no comércio, é na gastronomia, é em serviços. A gente recentemente fez uma reforma no Pasteleiro Bar e a dificuldade para a gente achar mão de obra, para fazer construção, para fazer finalização foi gigantesca. Acho que foi um desafio muito grande. E para formar equipe é muito difícil também, né? A gente vive um momento de um boom de empregos, né? Principalmente em São Roque, né? A gente teve a chegada do Catarina, a gente está com várias obras na região, né? Nas rodovias, o roteiro do vinho, expansão, contratando o tempo todo. Então,
o centro aqui para conseguir contratar e achar mão de obra é bem difícil. Mas isso está geral. É, né? Não sei o que aconteceu. Não, engraçado que o pessoal fala a falta de emprego, né? A falta de trabalho. Não há falta. Exatamente. Eu não me lembro... concordo com isso. Não, acho que falta... Falta coragem. Falta coragem. Eu lembro que há um tempo atrás, quando a gente eu iniciei no mercado de trabalho, realmente tinha um déficit grande de emprego. As pessoas iam para uma vaga para 10 pessoas. Hoje em dia, eu tenho dentro da igreja, eu tenho um projeto que eu iniciei com ele chamado Portas Abertas. É um grupo onde quem quiser se inserir, a gente manda o link, ele fica ali dentro e nós distribuímos as vagas que chegam através do RH ou de alguns outros grupos. Olha que bacana. Nós abrimos o grupo há 3 meses, já foram colocadas lá mais de 200 e poucos postos de vaga. E feirões e não sei o que e tal. E a gente vê que não para. Você anda por São Roque, nos mercados principalmente, é 30 vagas na rede de supermercado, é empresa chamando desde jovem até pessoas mais velhas. Hoje eles colocam lá, né? A vaga para a terceira idade ou para idosos, para tentar atrair, porque você não consegue achar realmente, né? Mas eu acho que vai muito em cima de um modelo assistencialista que o governo está tomando. Não é ruim, não sou eu aqui dizendo que isso não tenha que acontecer. Mas talvez tenha que acontecer de uma forma um pouco diferente, né? Você dá assistência enquanto precisa e capacitar. Depois que capacitou, linkar para empregos e fazer essa pessoa andar sozinha, né? Mas enfim... Concordo plenamente. Esse é o grande desafio. Eu acho que o grande desafio hoje do empreendedor, do empresário, no geral, é a gente achar mão de obra. Até tem um projeto que eu iniciei também junto à igreja ao qual eu frequento, e a gente tentou levar em alguns outros lugares, que chama Jovem de Valor, né? A gente pegar jovens de 16 a 20 anos... A gente dá cursos preparatórios para eles, para que a gente tente introduzi-los nos nossos ramos ou em algum outro ramo, né? Mas a gente vê que o engajamento do jovem hoje está bem diminuído. Aí que a gente precisa entender aonde é a raiz de tudo isso, né? Será que talvez a nossa geração ou a geração que veio passando falou, não, é mais fácil, não precisa trabalhar para conquistar as coisas, não precisam pensar no futuro... Mas... É cultural, né? Infelizmente, então, é cultural. E tem estudos também, né? Que a geração Z, acho que é a Z, né? Que eles hoje optam por pensar mais na vida, em não sofrer tanto em cargas exaustivas de trabalho, ou não sei o quê. Então, não gera comprometimento, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar... meu primeiro trabalho foi como um cuidador de idoso aqui em São Roque, na época fazendo auxiliar, mas eu queria continuar trabalhando para terminar o técnico e fazer a faculdade. Então eu tinha que ter uma base, objetivo. Exato, tinha que ter um salário para ajudar em casa, fazer a faculdade poder e sustentar, estudar. Exatamente. Hoje o que a gente vê é, não, eu tenho R$100 para passar esse final de semana, ok, semana que vem eu não vou. Mas enfim, né, eu acho que tem muita coisa para ser mudada e não é a curto prazo, talvez isso demore um pouco mais. Mas a gente vai fazendo, a gente vai fazendo seleções, achando pessoas que ainda têm essa mentalidade de crescimento, vai trazendo, aproximando e formando. E nós fizemos bastante isso já no Grupo CGMR, né? Nós já trabalhamos há 8 anos com isso e boa parte disso foi trazendo jovens entre 17 e 20 anos, capacitando eles ali. E aí é onde a gente sofre o problema de que pô, beleza, a gente formou, a equipe tá aqui, vem o pessoal do Catarina, leva embora. Outback, pô, você me atendeu bem hoje, você não quer trabalhar? Então, nós tivemos muitos casos assim já. Formar, de ver o menino crescendo e aí ter essa busca de outros lugares e levá-lo para lá. Que, infelizmente, não dá para competir em salário com essas grandes empresas. Mas acho que a função nossa é servir o tempo todo, a gente ensina eles e que eles alcem voos. É o propósito. Aí, né? Exatamente. E como que você lida com pressão? Pressão? Poxa, eu vou dizer que... Imprevistos. Eu sou uma pessoa tranquila para isso.
a bagagem, né? Como eu trabalhei muito em hospital, Isso foram... que eu ia falar, te deu Exatamente. Foram escola. 13 anos trabalhando dentro de hospital, desde auxiliar de enfermagem até a faculdade, até liderar equipes, né? Me formando enfermeiro. Então, ali, eu cresci dentro de um ambiente pressionado o tempo todo. Ah, tem que ser rápido, senão vai morrer. Tem que não sei o quê, tem que fazer a medicação. Cuidado com a medicação. Então, na hora que eu trago isso para gastronomia, para mim, algumas coisas pequenas me tiram, às vezes, do sério. Mas problemas que para alguns são coisas muito grandes, para mim, às vezes, eu tenho uma resolutividade muito boa. Eu consigo enxergar sempre Você além sabe do... que eu gostei muito de uma declaração do Luciano Hang? Tá. Ele falou assim: eu sou um descascador de abacaxi. Tem problema, manda para mim. Eu amo resolver problemas. Exatamente. Todos os dias eu quero resolver muitos problemas. Sim. Só mandar para mim. Poxa, um cara daquele Tamanho falando... que ele nem precisaria estar mais com problemas. O cara é dono da maior rede de, sei lá... E uma coisa que eu fiquei impressionada com ele tinha tudo na ponta da língua. Quanto que é o faturamento mensal, quantas lojas você tem, quantos funcionários que você tem, qual é a folha de pagamento dos seus funcionários. Ele tinha tudo na ponta da língua. Exatamente. Quanto você vai faturar esse ano, quanto você vai faturar o ano que vem, tudo. Isso que ele deu uma freada na questão de investimento em novas lojas devido à situação do país e tal. Sim. Mas se você vê ele falar... Mas eu falo que... Acho que tem 2 pontos, né? Para quem quer empreender hoje. É você entender do que você faz. Para se, no caso de alguma falta, você precisar operacionalizar. E outra é você ter conhecimento do seu negócio. Você saber... Quais são suas dores, aonde você tem que atuar, quais são os momentos, ter essas informações. Pô, quem é minha equipe? Quanto eu faturo? Qual que é a meta que eu tenho que bater? E a gente vê que hoje, principalmente, né, de um tempo para cá, começou a se falar do empreendedorismo como uma coisa muito fácil. Não é fácil. Você tem que ter uma base, tem que ter um engajamento ali para entender como é. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo é algo que faz com que a gente rompa realmente algo ao qual a gente nunca nem imaginou, para alcançar resultados muito maiores do que a gente não imaginou. Mas a gente não pode romantizar o empreendedorismo, né? O empreendedorismo é difícil, é desafiador. É suor. É suor. E quanto mais a gente tiver... de estudo, de conhecimento, de saber aquilo que você faz... mais fácil vai ficar para você. Hoje mesmo, né? Eu, comentando com você que a nossa equipe reduziu, uma colaboradora não foi, eu tive que ir para o atendimento, então eu tenho que saber fazer, executar tudo que minha equipe faz. Lógico, às vezes eu não vou ter a destreza de alguém que trabalha muito tempo numa cozinha, sim, mas pelo menos eu tenho que saber fazer o prato, fazer alguma coisa, ou apenas direcionar as pessoas, porque a gente vê muito disso, né? As pessoas perdidas por falta de direção. E aí vem o papel do líder. Vamos organizar, vamos não sei o que, tal. Mas do Luciano é fantástico. Eu acho que ele é um baita empreendedor, uma visão muito à frente, talvez até da época de quando ele começou a empreender, para o império que ele construiu. Muito. E é isso, você tem que entender o que é seu negócio, quais são os seus pontos fortes, pontos fracos, quem está do seu lado e seguir. E qual é o prato mais pedido ali? No Dom Crepe? Poxa, hoje o Gustavo é quem fica mais na parte da gestão dali. Mas eu ainda acredito que o crepe de costela com requeijão seja... Nunca comi. Coma. Costela bovina desfiada com requeijão, ele é fantástico. E aí hoje a gente tem um cardápio muito variado lá, né? Sim. É o que a gente fala, né? Todas as nossas marcas, elas começam... com um produto core, né, que é o principal, Dom Crepe, o crepe, Pasteleiro Bar é o pastel, Fornalha Rústica é a pizza. Só que na hora que você pega esses cardápios desses 3 restaurantes... tem tudo. A gente vai ver que é um gastrobar, né? O modelo gastrobar. Não sou apenas uma creperia, não sou apenas uma pastelaria ou apenas uma pizzaria. Então, eu tenho de porção de picanha, pastelzinho ali, mini pastel. Então, a gente tem uma variação muito grande ali, né? Então, acredito que tenha outros pratos hoje que também briguem ali em cima, mas o crepe de costela ali é... E o pastel, qual é o mais pedido? No pasteleiro, o que é mais pedido são a porção de mini pastéis.
Nós temos uma porção de 12 mini pastéis que você pode escolher até 3 sabores. Então, a pessoa faz um mix, essa com certeza ali... Não, eu capricho aqui na vida saudável e a gente do de... Mangamoranga. Aí depois eu vou lá e como os pastéis. Ah, meu Deus. Vai ter problema, tem que balancear, né? É... Exatamente, com equilíbrio, né? Com equilíbrio, muito bom. Rafael, mas que legal, viu? Gostei de conhecer você, você é uma pessoa muito inteligente, para frente, né? Entusiasta mesmo do empreendedorismo. Sim, bastante. E se você encontrasse o Rafael de 8 anos atrás... De 8 anos atrás, quando eu comecei a empreender? O que você falaria para ele? Cara, vai lá, segue com seus sonhos... Quer empreender? Vá. Só que eu falaria, estude mais sobre pessoas, estude um pouco mais sobre gestão. Uma dica, hein? Já é a segunda vez que ele fala. Exatamente. Eu acho que hoje, quem tem habilidades para gerenciamento de emoções, para comunicação, sai muito à frente no mercado de trabalho. E se eu puder falar para alguém que está iniciando no empreendedorismo, pegue seu sonho, veja no que você é bom realmente, mas estude sobre isso. Estude sobre comunicação, estude sobre resolução de problemas, faça um investimento em você para que você consiga chegar com mais ferramentas. Porque vai ter muita coisa quebrada ali que você vai ter que ir arrumando. E quanto mais ferramentas você tem... a gente consegue resolvendo, né? Conhecimento, né? Conhecimento, exatamente. Nunca parar no tempo. Exato, sabedoria, aplicar, porque o que a gente vê muito também é as pessoas, mas eu leio bastante livros sobre desenvolvimento, não sei o quê. Ótimo, a leitura é muito bom, só que se você não aplicar... Praticar. Exatamente, você não gera sabedoria daquilo dali, né? Então, acho que eu falaria isso para ele. Vai lá, continua... Só pega esses pontos aqui, ó, que vai facilitar um pouquinho o seu caminho. Vai ficar mais leve. Exatamente. Vai lá, umas perguntas ping-pong. Eita, vamos lá, hein? Um prato que representa a sua vida. Que representa a minha vida? Feijoada. Sou apaixonado por feijoada. Eu também, olha, nossa. Eu vou lá de quarta-feira só por causa da feijoada. Então, a feijoada me remete à infância, minha mãe fazendo, o cheiro subindo, eu comendo a tarde inteira. É muito bom, né? Muito não, bom. Aí eu não sei, a minha mãe é mãe do interior, né? Então faz aquela quantidade, né? Exatamente. Não sabe fazer pouco e aí você come ali, parece que na janta fica melhor. Exatamente. No outro dia fica melhor. Ela vai curtindo ali, ela vai ficando mais temperadinha, né? Exatamente. E um erro na cozinha, assim, que inesquecível. Um erro na cozinha? Esse foi até recente. Eu peguei para fazer um suco para um cliente e o pote estava do lado do pote de sal. Eu Coloquei sem fazer e mandei. Chegou, nossa, mas o que é isso aqui? Não sei o quê. Então foi na cozinha dos restaurantes, né? Mas suco salgado. Suco salgado, exatamente. Ninguém é perfeito, né? Acontece. E às vezes na correria, 2 potes parecidos e sem estar virado sal e açúcar ali, você acaba pegando e colocando. Né? No automático. No automático. É isso aí. Se você não fosse dono de restaurante, o que você seria? Se eu não fosse dono de restaurante, poxa, eu gosto muito da saúde. Gosto muito da saúde, gosto muito da comunicação, gosto do treinamento. Hoje eu tenho algo que arde no coração, que é trabalhar com jovens, porque talvez... seja esse o ponto para a gente mudar algo ali, né? A gente fazer esses jovens acreditarem que existe sim uma possibilidade de capacitação e de mover a história deles através de algo que é o adequado. Porque a gente vê muito hoje o jovem, vou jogar no Tigrinho, vou jogar no Bet, vou jogar não sei o quê. E a gente fala, não, cara, você tem que trabalhar para você conquistar, para você buscar. E eu acredito que eles vão... fazer algo diferente, talvez um pouco mais tarde, né? Não sei se... eles vão precisar despertar uma hora ou outra para isso, né? É que a gente às vezes se acostuma, né? Eu brinco que às vezes eu falo que eu pareço meu pai às vezes, né? Meu pai olhava para minha geração e falava, essa geração não vai, é perdida, né? Há um tempo atrás eu falava, nossa, essa geração não vai. Mas acho que Deus falou, opa, para de falar isso e trabalha para que eles façam, para que eles corram atrás e façam acontecer, né? Então, eu gosto muito. Acho que se não
não fosse... E hoje também eu trabalho com mentoria, né? Para pessoas que estão abrindo negócios. Então, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de criar. Então, eu crio marcas, crio processos, crio a parte de gestão ali e entrego para as pessoas. Seria um consultor, então? Um consultor, exatamente. Eu faço a parte de consultoria, né? De que essa toda a criação. E depois, se eles precisam, a gente faz essa parte de mentoria. Uma mania que só quem trabalha com comida vai entender que você tem. Uma mania que só quem trabalha... Experimentar tudo, né? Tipo, fez, coloca na mão e vai. Acho que é uma mania. Mas acho que isso é uma mania que é necessária, né? Você precisa experimentar o que você produz, na verdade. E um elogio de cliente que te marcou? Nesse tempo foram vários, mas a gente fica muito feliz quando vem pai dando feedback. Nossa, o meu filho adora o pastel de vocês, o meu filho adora o crepe de vocês, o suco de vocês, o açaí. Então, assim, na hora que a gente consegue alcançar as crianças ali, porque a criança é genuína, ela fala o que é verdade. Se essa fruta estiver ruim, ela vai falar, não, tá ruim essa fruta. E quando vem de uma criança e o pai traz esse feedback pra gente, isso nos deixa bastante alegres. E se você recebesse uma ligação do céu... Do céu? De Jesus falando... Oh, glória! Rafael, hoje eu vou comer com você. O que você prepararia para Jesus? Meu Deus, que dificuldade! O que eu prepararia para Jesus? Um banquete, que ele merece tudo de bom. Frutas, tudo que ele quisesse. Mas, primeiramente, entregar o meu coração para ele. Falar, Senhor, obrigado pela essa honra. Agora, em relação à alimentação, poxa vida. Vamos voltar na Santa Ceia, então, né? O pão e o vinho, né? Que talvez é onde ele queira. Talvez não, né? Ele quer que nós estejamos sentados à mesa dividindo o pão e tomando o vinho dele, né? Então, acho que eu prepararia algo nesse sentido, assim. Rafael, para todo mundo que está te assistindo aí, qual mensagem você gostaria de deixar? Poxa, uma mensagem que eu gostaria de deixar? Acho que primeiramente é agradecer sempre a Deus pela vida, que acho que a vida é um presente, por mais desafiadora que ela seja, ela é um presente. Cada um de nós aqui é um milagre, né? Pensar que nós disputamos com 300 milhões de espermatozoides, um ovo, então cada vida dessa aqui é um milagre. E consagrar tudo que formos fazer a Deus, para que Ele sempre vá na frente abrindo os caminhos e acreditarmos fielmente naquilo que queima em nosso coração. Para que a gente rompa com os medos, vai ter medo no caminho, vai ter medo, mas coloca Deus na frente, caminhe, movimente-se, que essas coisas elas vão rompendo, né? Eu acho que muitos sonhos e muitas pessoas boas, muitos projetos bons foram paralisados por medo. E coisas que poderiam mudar histórias. Então, na hora que a gente caminha com Deus, o medo ele diminui, ele nos dá força para que a gente prossiga. Então, corra atrás do sonho, estude, invista primeiramente em você, busque conhecimento, gere sabedoria aplicando isso. É uma coisa que eu falo muito, porque às vezes a gente lê, vê conteúdo, mas a gente não consegue aplicar e isso acaba se tornando uma obesidade mental ali. Exatamente. Torna até uma dificuldade para a gente gerenciar essas emoções, porque, cara, eu leio tanto, mas eu não consigo aplicar. Então vai no fácil. Leu, testa, cara. Se der certo, maravilha, mas uma ferramenta que você não tem, se não deu certo, beleza, vou passar para a próxima, né? Não ficar criando barreiras, né? A gente tem que abrir caminhos, não criar barreiras. E pôr a preguiça de lado, né? Exatamente. A procrastinação. Procrastinação é algo, é uma palavra de momento, né? E a gente vive muito disso, né? Principalmente depois que chegou o entretenimento de telas, né? Então, bateu o olho ali no Instagram, no YouTube, você fica parado, na hora que você vê, passou, daí você já perdeu a vontade de fazer. Então, é ter essa autopercepção, esse autocuidado de tentar controlar. Não tem como a gente ficar fora da tecnologia. Não tem. Mas a gente precisa se policiar em relação a isso.
Mais uma vez, o equilíbrio, né? Equilíbrio, exatamente. Em todas as coisas. Exatamente. Rafael, satisfação te conhecer. Pô, satisfação é minha, Érica, Que obrigado. seus empreendimentos possam prosperar cada vez mais. Se Deus quiser, Você trabalha com continuar. alimentos, com pessoas, isso realmente é um privilégio, né? Isso. E privilégio uma pessoa tão alegre, feliz aí, que gosta do que faz, gosta Obrigado. da família, que já cuidou de gente, né? Sim, Continua bastante, cuidando, né? Pelo jeito, continua cuidando Continuamos, bastante. né? Acho que esse é o nosso... É servir, né? Servir ao próximo, acho que é o grande propósito de todos aqui, né? Então, já servi cuidando, hoje eu sirvo alimentando, gerando empregos ali. Então, acho que isso dá uma satisfação muito grande. Bacana. Prazer te conhecer, viu? Prazer é todo meu. As Muito portas obrigado. estão abertas quando quiser voltar. Ah, pode deixar. E até uma próxima. Obrigado, Érica. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Pronto, foi Bom. rapidinho.